gente começou com esse tema de consumidor-produtor? Eu entrevistei uma família sobre consumo alimentar e, em particular, consumo de Coca-Cola. E essa família começou a contar de uma festa que eles fizeram de Coca-Cola. Eu falei, mas festa de Coca-Cola? Mas de onde veio essa festa? A gente fez tudo. Isso aqui já foi, por exemplo, na minha tese de doutorado, que eu entrevistei uma consumidora que é musa de escola de samba. Ela tinha uma mala de itens que ela usava para todos os trabalhos, que ela foi aprendendo ao longo do tempo, competências de consumo. Então ela começou a criar uma experiência, uma competência que uma consumidora comum, média, não tinha. E aí eu falei, gente, tem alguma coisa aí que é esse consumidor que tem muito mais competência do que um consumidor médio. Então a gente teve uma ideia, bom, tem essa coisa aí desse consumidor competente, produtor, não sei o nome dele, vamos começar a pesquisar? E aí surgiram ideias de dissertação. A primeira delas, que já está concluída, que foi da Camila Cordeiro. A Camila procurou na Rocinha consumidoras originalmente produtoras ou muito competentes que se tornaram donas de salão. Essa trajetória, ela não era igual. Ela tinha determinadas consumidoras que ela vai chamar de especialista, que eram muito boas em determinados tratamentos, e aqui a gente está falando mais, vai ser mais associada a tratamento capilar. Ela encontrou uma outra que era consumidora produtora, porque gostava, mas ela não tinha a intenção de tornar aquilo virar um negócio. Só que ela por isso que a Camila deu esse nome, que eu achei um nome muito feliz, ela é convocada pelo universo, pelo espaço onde ela vive, né? Porque na Rocinha, ela tinha uma série de dificuldades de conseguir outras modalidades de trabalho, algumas têm filho, precisam passar mais tempo em casa, tá perto. E ela achou uma terceira que era consumidora produtora de beleza e que viram empresárias, né? Elas montam um salão que põe assim um Werner no chinelo, é uma coisa incrível. E aí elas começam a criar uma competência, não mais de beleza, mas de uso da marca. Mas o que ela fazia? Ela ia lá fora, porque nessa pesquisa tinha muito essa coisa da relação com o lá fora da comunidade, né, da Rocinha, ia lá fora, estudava um salão e ela construía aquele salão a exemplo do que ela tinha visto lá fora. Né? Então ela começa a construir, a adquirir outras habilidades, né, que antes não eram típicas, né, da consumidora produtora de beleza. Nosso próximo trabalho é o da Flávia, que vai pesquisar as consumidoras muito habilidosas de maquiagem, porque maquiagem, né, é um segmento que a gente precisa saber fazer. Né? Nas pesquisas que a gente tem sobre beleza, a gente vê muita gente falando assim, se você não souber fazer maquiagem, vai trabalhar, vai com cara de palhaça, de drag queen, pega mal, você chegar na reunião com aquela sombra. Então a gente vai, né, Flávia, procurar essas consumidoras que sabem muito de maquiagem e a nossa pergunta é o seguinte, como é que você virou consumidora produtora? Porque essa discussão da competência e do poder do consumidor, ela ganha tantas direções e no final existe uma certa confusão dessas definições, que o momento que a gente está fazendo é uma certa organização dessas definições. Aí a gente, fazendo essa revisão de literatura, começa a achar tudo isso aqui. Consumidor artesão, consumidores pós-modernos, ou consumactor, o próprio consumidor ativista, o conceito de prosumidor, o consumidor do-it-yourself, o faça você mesmo, o co-criador, o consumidor bricoleur, o consumidor produtor, o consumidor hedônico, um consumidor que está presente em mídia social, que a gente diz que é um consumidor poderoso, ele é um poder diferente dessa consumidora aqui. Então é essa discussão que a gente trouxe para fazer com vocês. Algumas referências que a gente usa, o Toffler propõe esse conceito de prosumidor. E uma outra referência que a gente gosta muito e que estuda muito isso é o Bernard Kovács, que é um antropólogo francês. O Toffler viu um movimento recente que é um retorno, né, ou uma recuperação de certas habilidades de produtor. O nosso mundo foi abrindo espaço e forçando esse consumidor a voltar a saber fazer. Um exemplo disso é o Jamie Oliver. O Jamie Oliver, eu acho que ele está tentando despertar o prosumer de cozinha que todos nós temos dentro de nós. Um outro termo que aparece muito é cocriação. A cocriação, ela está falando desse encontro, desse consumidor que encontra a empresa. Uma outra reflexão que eu achei interessante,
que diz o seguinte, que eu tenho 3 formas de produção. Então, uma forma de produção é essa primeira forma aqui, que é a forma do consumidor comum, a mais simples, né? A mais comum. E eu tenho uma segunda forma, que é o que a gente chama de contorno, que é o consumidor que tenta contornar o mercado. E a gente está tendo essa nova forma de produção, né, que os autores chamam de retorno. E esse consumo, ele não é mais só uma coisa privada. Ele vira uma plataforma para a minha voz. O fato da gente ter a internet, como é hoje, com mídias sociais, isso dá uma amplificação para essa prática como nunca era possível. Vamos pensar que tipo de habilidade esse consumidor tem. Não são as mesmas habilidades. Até agora, eu consegui identificar, nos exemplos que eu vejo, 4 tipos de habilidade. Uma primeira é a habilidade manual, que é o exemplo lá da cozinheira. Uma outra habilidade é a habilidade do conhecimento. Eu não sou um consumidor necessariamente habilidoso manualmente, mas cognitivamente eu tenho muita competência. Um terceiro tipo de habilidade, que eu chamei dessa maneira, que eu não sei se é um bom nome, mas existe uma habilidade, gente, da conectividade, de saber usar a mídia social. Tem gente que sabe usar a mídia social e tem gente que não sabe usar a mídia social. A quarta competência é uma competência mais antiga, que muita gente já fala, mas que é uma competência, por isso que eu botei na palestra, né? Que é saber entender de marketing. Aqui, do it yourself não é hype, não é bacana, ao contrário, né? É uma coisa onde eu tenho que arrumar alguém para fazer para mim. Só que, por outro lado, eu não percebo como eu abro mão de certas habilidades como consumidor. Eu estou falando isso de, claro, camadas mais altas, né? Médias, altas, né? Por outro lado, quando a gente vai pesquisar a classe popular e a classe baixa, a gente encontra um consumidor poderoso. Um consumidor muito mais crítico com determinadas prestações de serviço do que o consumidor de classe média alta. O ter quem faça por mim é assim no Brasil desde que o Brasil é Brasil. Por exemplo, para eu estudar do it yourself no Brasil, eu tenho que ler Gilberto Freire, porque eu tenho que pensar que no Brasil o trabalho manual é estigmatizado. Usar uniforme é estigmatizante. É estigmatizada a pessoa que sabe fazer. Tanto que... Gente, por que é tão importante fazer unha no Brasil? Por que é tão importante fazer unha semanalmente no Brasil? Porque a mão que tem unha feita não é uma mão de trabalho braçal, que ficou usando água sanitária no banheiro. Ela é uma mão, né, de senhor, ela é uma mão da casa grande. Isso é uma simplificação, mas a gente está falando de representações que vão forjando o país que a gente tem, né, desde que ele nasceu. A escravidão marcou a forma como nós somos, como cultura, como nação. E que se a gente joga, assim, onde é que a escravidão reaparece? Não é só na discriminação, a gente não discrimina ou discrimina, mas nesse tipo de coisa, né? Trabalho manual é estigmatizado no Brasil. Eu tenho lá uma classe alta acostumada a ser carregada, né? O que vai ser a prestação de serviço no Brasil? Quando eu olhei essa foto dessa sapataria, né, isso me fez pensar. Porque trabalhar no Brasil, né, você ser empregado no Brasil, você usar o uniforme no Brasil, é entrar nesse espaço de estigma e de invisibilidade social. Essa empresa que antes conversava com o consumidor, hoje conversa com um consumidor criativo, competente, seja lá o que ele for, mas esse consumidor, ele está virando também uma outra coisa, que a gente não sabe nem mais se ele é só consumidor. E isso é amplificado pela tecnologia. Eu acho que talvez a questão mais desafiante que a gente deixa aqui é justamente nós não conhecemos as habilidades dos consumidores brasileiros, né? E a habilidade não é uma coisa que apareça nos estudos que a gente está lendo. Quer dizer, na verdade, a gente não conhece o consumidor de baixa renda brasileiro, a gente está começando só a conhecer. E compreender as habilidades dele pode ser muito importante para as empresas terem esse consumidor mais produtor junto com ela. Conhecer habilidades dos seus clientes é uma coisa que pode ser importante para que você traga ele, né, a competência dele para construir
por exemplo, uma proposta de valor mais próxima, né, da empresa, construir junto, né? Essa aquisição de competências, ela vai em movimentos muito diferentes. Acho que a classe mais alta vai começar a ser forçada a adquirir mais competências manuais, com o PEC, com a redução da presença da empregada. Não só porque entrou a legislação, mas porque a população, a classe popular, está começando a estudar e não quer mais ser empregado doméstico.